Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, o meu nome é Maurício e hoje eu vou conversar com você sobre como gastar melhor o seu dinheiro. Obviamente, baseado aí em como eu gasto o meu. E antes de a gente começar o vídeo, dois avisos. Quando eu olhar para baixo aqui, é porque eu tenho meu iPad, onde eu tenho um roteirinho que eu acabei de fazer de cabeça aqui, com coisas importantes para a gente falar nesse vídeo. E outra coisa, a janela aqui atrás, ela quebrou, então tá com plástico e fitas, e aí ela pode ficar balançando e fazendo um barulho de sacola aí. Se vocês escutarem isso, esse é o motivo. Dito isto, vamos ao vídeo. Então, como gastar melhor o seu dinheiro? Pergunta de milhões, né? Assim, se tivesse uma receita de bolo, todo mundo já saberia e todo mundo seria bem sucedido financeiramente, ou todo mundo seguiria o mesmo padrão de gastos. Enfim, isso não acontece. Para a gente começar a entender isso, a gente tem que lembrar de como é o perfil de gastos de uma pessoa. A gente tem basicamente três perfis. A gente tem o perfil do cara gastador, que gasta tudo que ganha e às vezes, né, por vezes, existem pessoas que gastam até mais do que ganham e ficam aí endividadas. A gente tem também o extremo oposto, que é aquela pessoa totalmente murrinha, mão de vaca, que não gasta nada, então não aproveita a vida de maneira nenhuma, tá bom? E a gente tem o perfil aí que eu, né, na minha maneira de ver, considero ideal, que é aquela pessoa que tem um equilíbrio na hora de gastar. E você tem que tentar procurar esse seu equilíbrio. Como assim? Por que isso faria sentido? Se você gasta tudo que você ganha e morre velho, você tem um problema, porque você não vai ter patrimônio para poder se manter quando você já não tiver a energia suficiente para poder trabalhar, quando você deveria estar aí aposentado. E pensando aí de maneira oposta, se você economiza tudo que você pode e não gasta nada, você tem dois problemas. O primeiro é que você pode morrer jovem e não aproveitar nada daquele dinheiro seu. E o segundo é que quando você estiver lá idoso e às vezes você pensa, nossa, poderia ter aproveitado a minha vida melhor, vou agora tentar gastar meu dinheiro, às vezes você não tem mais saúde e nem disposição para fazer coisas que você poderia ter feito quando jovem. Por exemplo, um passeio pela Europa exige que você caminhe muito. Será que você vai ter saúde para fazer isso quando você estiver aí com seus 70, 75, 80 anos? Então, a gente tem que tentar encontrar o meio termo, de maneira que você aproveite de maneira controlada a sua vida e ainda assim construa patrimônio, um patrimônio que possa te dar aí uma liberdade, uma segurança financeira no futuro. E trazendo aqui o meu exemplo para você, eu sou um cara que durante muito tempo eu tive o perfil do mão de vaca completo. Então eu não queria gastar com nada. Eu não comprava roupas, dificilmente comprava roupas, e toda vez que eu comprava, eu sentia um sentimento de culpa. Nossa, eu comprei isso, não deveria ter comprado, eu não precisava ter comprado. Eu tinha calças, né? As minhas calças, vou contar aqui um detalhe para vocês, elas rasgam no meio das pernas. Quando a minha calça vai ficando velha, ela rasga no meio das pernas. O que eu fazia? Eu remendava essas calças. Tem algum problema nisso? Lógico que não tem problema nisso. Mas eu não precisava fazer isso. Eu ganhava um salário razoável para que eu comprasse calça nova sem extrapolar o meu orçamento e sem ficar mais pobre por isso. Uma outra coisa que eu fazia também era, tinha um local que eu gostava muito de tomar café da manhã. E esse local, ele custava R$15. E eu deixava de comer nesse local de R$15 para comer num local onde eu não gostava, não achava muito gostoso o misto que eu comia, a tapioca que eu comia lá, e que eu pagava entre R$8 e R$10. Então eu economizaria por dia aí R$5, R$7. Eu fiz uma conta para vocês, tá? De quanto seria essa minha economia. Se eu comesse todos os dias, 30 dias do mês, o café da manhã a R$8, eu gastaria R$240. Se eu comesse no que eu gostava de R$15, eu gastaria R$450. Isso daria uma economia de R$210 no mês, para quem ganha 20 mil por mês. Então, eu estou falando quem ganha 20 mil por mês, hoje não é esse o meu salário, mas eu sempre trabalho com esse valor de 20 mil, porque era perto do que eu ganhava na época e também porque é um salário aí típico para um médico recém-formado. Então, sempre que eu trabalhar com salários aqui, eu vou trabalhar com um salário em torno de R$20 mil líquidos ao mês. Ou seja, R$20 mil após terem sido descontados todos os impostos. E aí, como eu tive a virada de chave
para poder começar a equilibrar os meus gastos. Como eu falei para vocês, tudo que eu ia fazer que eu gastasse um pouquinho a mais, R$ 100 que fosse, eu me sentia mal, eu achava que eu estava fazendo uma coisa errada, eu sofria verdadeiramente com isso. E isso não é bom, porque eu trabalhava, eu poderia ter algum gasto que não comprometeria os meus investimentos futuros, que não me endividaria, que ficaria ainda muito longe de eu gastar tudo que eu ganhava, e de forma que eram gastos não inteligentes. Então você não precisa ter economias não inteligentes, né? Economias burras, melhor dizendo. Mas aí eu já abro um parêntese também, dizendo que você tem que saber escolher o que é importante para você. Essa é a maneira de ser inteligente. Então, por exemplo, eu poderia ter escolhido esse café da manhã todos os dias que eu não ficaria mais pobre. Mas se eu decido ter esse café da manhã, decido ir no melhor restaurante para almoçar, depois no melhor restaurante para jantar, aí isso talvez ao longo de 30 dias já pesasse na minha conta. Será que eu precisaria comer no melhor restaurante na hora do almoço? Não, até porque onde eu trabalhava, próximo de onde eu trabalhava, tinha restaurante barato que com uma comida de qualidade. Então eu não precisava ir no mais caro. Então eu poderia ter optado por fazer a seguinte coisa: vou tomar o meu café, pagar um pouquinho mais caro, mas na hora do almoço eu vou economizar porque eu não preciso. Tem um restaurante com uma qualidade boa perto do meu trabalho, eu vou comer nele para eu não gastar dinheiro a mais do que eu preciso no almoço. Então eu tomei uma decisão correta ali. Entenderam? Em contrapartida, eu sempre ficava chateado de não tomar o café antes de sair no local que eu gostava. E isso era uma coisa que eu ficava pensando, eu sofria com isso e ficava pensando, não, mas eu tenho que economizar porque eu tenho que investir no final do mês. E acabava isso sendo, do meu ponto de vista, uma economia burra. E a virada de chave, né, para eu poder mudar esse meu perfil de gastos foi conversando com um amigo meu que é planejador financeiro. A gente conversou bastante, eu queria fazer uma viagem e ele falou, cara, você pode gastar um valor nessa viagem sua. Eu não vou gastar tudo isso não. Dá um exemplo aqui fictício, R$30 mil em uma viagem. Falou, não vou gastar isso, tá doido? Isso é dinheiro demais. Então, realmente é uma grande quantidade de dinheiro. Mas frente ao meu perfil de gastos, que era um cara super controlado financeiramente, isso não pesaria se eu pensasse no dinheiro, no montante inteiro que eu ganhava durante o ano, né? Se eu colocar um salário de 20 mil, a gente teria R$240 mil ao ano líquidos ganhados, tá? Não estou contando aqui as minhas despesas de casa, do dia a dia, que eram baixas. Se eu pegar 30 mil disso, gente, é pouco mais de 10%. Será que isso ia pesar tanto assim nos meus gastos? Provavelmente não. Então, pensando isso, avaliando isso, eu cheguei à conclusão de que eu poderia gastar uma certa porcentagem daquilo que eu ganhava com viagens, com alguma coisa que eu gostava. E já deixo parênteses aqui para vocês, eu gosto de viajar. Então, os meus grandes gastos hoje na minha vida são em relação a isso, são com viagens. Então, como eu me organizava a partir de então? Eu tinha uma meta financeira e quando eu batia essa meta de investimentos no ano, eu poderia pegar uma porcentagem daquele valor e gastar, queimar, fazer o que eu quisesse nas férias, em alguma coisa que eu gostasse. E aqui você pode adaptar a sua vida, né? Talvez você não queira viajar como eu gosto, talvez você queira comprar um carro mais bonito, talvez você queira ter o melhor celular de todos, talvez você queira comprar um monte de roupa bonita, mas essa maneira de você se presentear, ela é interessante. Por quê? Porque eu pegando 30 mil reais de 240 para gastar com o que eu quiser, me deixa motivado para que no próximo ano eu continue investindo e continue tentando bater a minha meta de investimentos para que eu tenha a minha própria recompensa de novo para fazer o que eu mais gosto atualmente, que é viajar. Desde aquela época foi quando eu comecei a fazer isso, tá? Uma outra coisa que eu também sempre adotei para minha vida e que eu recomendo demais para você, principalmente se você está começando a ganhar dinheiro agora, foi a questão de só parcelar aquilo que eu consigo gastar à vista, melhor dizendo, né? Só parcelar aquilo que eu consigo comprar à vista. Como assim, Maurício? Por exemplo, se eu quero comprar um iPhone de 8 mil reais, eu tenho esses 8 mil reais já na minha conta para comprar à vista? Se sim,
eu posso parcelar esse iPhone no cartão de crédito, se eu quiser. Se não, significa que não está na hora de eu comprar aquele iPhone. Ah, Maurício, mas e um carro? Se você não tem o dinheiro do carro, não está na hora de você ter aquele carro. Nossa, mas como é que eu vou trabalhar? Se você mora em uma cidade grande, você tem o Uber, que você pode utilizar para ir trabalhar. Em cidades pequenas, a gente tem táxis, a gente tem aplicativos menores ali, regionais. Dá para você fazer isso. É difícil? É difícil, gente, com certeza. Mas é uma sugestão que eu faço aí para você. Em pouco tempo, se você estiver organizado ou organizada financeiramente, você vai poder comprar o seu carro e parcelá-lo quando você tiver condições de pagar à vista. Mas qual é a lógica por trás disso? Se eu tenho condições de pagar à vista, por que não pagar à vista? E aqui a gente tem duas situações muito legais, muito interessantes. A gente tem que saber fazer gastos de maneira inteligente, tá? Se você é uma pessoa que investe, você precisa fazer isso mensalmente, até porque os investimentos, né, os ativos, eles oscilam. Vai ter um mês que ele vai estar mais barato, vai ter um mês que ele vai estar mais caro. E você fazendo a compra mensalmente, você vai poder comprar nas duas situações, quando ele está mais barato e quando ele está mais caro. Você vai conseguir fazer um preço médio melhor e no futuro, né, no longo prazo, no médio prazo, você vai ter com certeza, com esse preço médio melhor, uma rentabilidade muito maior. E daí, Maurício? E daí que se você parcela, você não compromete todo o seu orçamento e consegue fazer com que sobre dinheiro todo mês para você comprar ações, ativos em geral, né? Renda fixa, renda variável, blá blá blá, enfim, o que você gosta aí de investir. E aqui, mais uma vez, você tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Você não pode sair comprando tudo, parcelando tudo. Se você levar a sério o que eu falei de só parcelar aquilo que você pode pagar à vista, você nunca vai se endividar. Você nunca vai perder o controle do seu cartão de crédito. Porque você sempre vai ter aquele dinheiro, aquele montante para pagar aquela dívida caso aconteça alguma coisa e você não receba o seu salário no mês que vem. Ok? Um segundo ponto interessante na questão dos parcelamentos, além de deixar o seu orçamento mensal mais livre para você investir, é a possibilidade de você ganhar pontos, né, para converter aí em milhas aéreas para suas viagens. Então, o cartão de crédito te ajuda nessa questão. Quando eu vou planejar, por exemplo, as minhas viagens, o que eu faço? Eu já tenho a condição de pagar aquela viagem inteira à vista, mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu vou pagar no cartão de crédito para eu ganhar pontos e parcelar isso de maneira a ter o meu orçamento mais livre para fazer investimentos todos os meses. Geralmente eu parcelo tudo que eu posso da viagem até um mês antes da viagem, de forma que quando eu chego no local, eu já paguei praticamente 100% da viagem. Eu não vou voltar no mês seguinte à minha viagem com uma dívida para pagar. Então isso já me deixa muito mais aliviado, me dá a sensação de organização, faz com que a viagem pareça ser, entre aspas, aí, de graça, porque eu não vou estar pagando quase nada ali na hora, apenas nosso consumo diário e vez ou outra o hotel, porque às vezes eu acabo reservando o hotel com possibilidade de pagamento na hora em vez de pagar antes, mas tudo isso de maneira bem pensada, de maneira bem planejada também. Outra coisa interessante, né? A gente tem dois estereótipos, o estereótipo do homem e o estereótipo da mulher, e como são os padrões de gastos. Eu espero não ofender ninguém aqui no que eu vou dizer, mas esses estereótipos envolvem um homem gostar de comprar carrão bonito, e mulher gostar de comprar roupas ou bolsas, não sei, para ficar bonita, né? Então, um critica o outro, né? Geralmente o homem critica mais a mulher. Às vezes o homem fala que a minha esposa ou a minha namorada ou, sei lá, minha mãe, ela gasta muito dinheiro com besteira, comprando uma coisinha dela ali e tal. E aqui eu vou defender as mulheres. Quanto tempo essa mulher vai demorar para gastar essas besteiras se a gente comparar com o preço que o marido dela gastou no carro dele, na caminhonete dele, no carrão dele bonito? Então, os dois gastam, só que o homem gasta tudo de uma vez em um carrão, e aí isso passa às vezes de maneira despercebida, e a mulher acaba levando a fama de gastadeira. Aí, por que eu contei essa historinha para vocês? Para a gente poder entender, eu preciso ter o carrão, eu preciso ter as bolsas caras ou as roupas caras, eu preciso ter o melhor celular. Poder ter é diferente de precisar ter, ok?
precisar ter. E como eu falei para vocês, você precisa decidir o que é importante para você. É importante para você ter uma caminhonete, uma BMW, sei lá? É importante? Então você vai ter que abrir mão de viagens, você vai ter que abrir mão das melhores roupas, você vai ter que abrir mão do melhor celular, você vai ter que abrir mão de morar em um local melhor. Por quê? Porque se você tem na cabeça que você quer construir patrimônio, o fato de você comprar uma BMW vai comprometer uma grande parte desse patrimônio. Entenderam? Em contrapartida, se você se planeja, espera alguns anos para você ter um patrimônio bacana para comprar essa BMW, sem problemas. Da mesma maneira, a mulher, né, como pensando nos estereótipos que eu falei, comprando várias coisas ali por mês, será que ela precisa ter tudo? A melhor roupa, a melhor bolsa, o melhor celular, né, fazer a melhor viagem? Ela, mais uma vez, poder é diferente de precisar. Então, você vai ter que estipular qual é o gasto que você quer fazer e abrir mão de outras coisas que são menos importantes na sua visão. Eu, por exemplo, eu tenho muita vontade de ter um carro melhor. Eu tenho um carro hoje antigo, né? Assim, eu tenho um Corolla do ano de 2015. Poderia ter um carro melhor? Poderia, acho que até já deveria ter trocado. Mas não é o mais importante para mim hoje. Eu prefiro viajar. Então, como eu tenho gastos em viagens, eu tive que abrir mão de trocar de carro. Meu carro é bom, tá? A gente sabe que os carros da Toyota são um carro de qualidade e que eu faço a minha manutenção e nunca tive nenhum problema com o meu carro. Pode ser que eu tenha? Pode ser que eu tenha. Se eu tiver, eu vou acabar tendo que trocar esse carro antes do que eu estava precisando. Em contrapartida, eu posso trocar de carro. Posso comprar um carrão à vista, se eu quiser, mas eu tenho que estabelecer prioridades. E as minhas prioridades hoje não envolvem a aparência que eu vou passar ou o conforto que eu vou viver andando com um carro novo. E todo esse discurso agora das bolsas e dos carros, né, das roupas bonitas dos carros, eles envolvem justamente o que eu falei para você. Já usei a palavra que eu quero que você tenha em mente. Prioridade, né? Eu tenho que priorizar o que eu quero gastar. Se eu consigo priorizar o que eu quero gastar, eu vou conseguir fazer os meus gastos, programar os meus gastos de maneira muito mais inteligente. Eu vou conseguir fazer sobrar dinheiro do que eu ganho para eu poder investir, para eu poder ficar seguro financeiramente. Às vezes eu estou trabalhando, me preparando para entrar numa residência médica, juntando uma grana para entrar numa residência médica. E esse é um momento em que eu tenho que fazer escolhas, que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Eu não recomendo que você abra mão de tudo. Tira uma grana para você viajar. Eu gosto muito da questão da viagem, porque se você tira o dinheiro para viajar, você vai lá e torra ele uma semana. Não dá tempo de você se acostumar a ter aquele vidão que você teve naquela viagem. Você volta e você consegue voltar para a sua realidade normal. Em contrapartida, se você faz pequenos gastos mensais, às vezes isso pode se tornar um hábito e depois fica mais difícil você não manter esse hábito quando você precisar realmente parar. Então, se você está se preparando para a residência médica financeiramente aí, faz uma viagem nesse ano que você trabalhou, pega uma grana e gasta lá numa viagem legal, leve seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sei lá quem você quiser, alguém com você, não dá para levar todo mundo também, né? E aproveite esse tempo. Dê esse presente para você, já que você conseguiu bater uma meta financeira que você queria. Isso é importante, isso é um gasto inteligente, isso vai te dar fôlego para você continuar com esse propósito de construir patrimônio. Então é essa mensagem que eu queria trazer para você. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com outras pessoas que também podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.